e cortar grama. Então, a gente está com o problema com a grama e esse portão. O pior problema é o portão, que os funcionários não têm como pôr o carro ainda, tá bom? Sigurd, nos ouve? Nós estamos ouvindo, Dr. Panza. Você ouve a gente? O senhor ouve a gente? Sim, não estamos vendo porque agora que eles conseguiram regularizar a questão do YouTube, então mais 1 ou 2 minutos nós vamos entrar no ar. Sade, você conseguiu escutar o que o Fogaça falou de você ou não? Não, eu acabei de entrar, só ouvi o Dr. Panza perguntando se a gente está aqui. Obrigado. Graças a Deus. Ó. Cuidado com o que vocês falam aí. Você prefere ser chamado de bêbado ou de traíra? Me avisa quando. Eu adoro a Cláudia. Pessoal, vamos entrar no ar agora, hein? Ao vivo em 10 segundos. Avisa o senhor. Tô com... Boa tarde a todos os membros desta corte, do Ministério Público, senhores servidores, senhores advogados que se encontram presentes, assim como aqueles todos que nos acompanham pela plataforma virtual do YouTube. É com essa saudação que damos início a estes trabalhos da nossa sessão, da 15ª sessão de julgamento, nesse dia 12 de fevereiro de 2025. E pedindo escusas aos nossos espectadores, é porque nós tivemos um problema técnico envolvendo também, inclusive, a plataforma do YouTube, além daqui do sistema interno nosso. E foi agora que, depois de meia hora de atraso, é que conseguiram restabelecer o contato. É por isso que estamos começando agora, oficialmente, essa sessão de julgamento da nossa Corte, nosso Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Eu quero, inicialmente, cumprimentar aos membros presentes, iniciando pela desembargadora Cláudia Cristofani, também o desembargador Júlio Jacob Júnior, desembargador Anderson Ricardo Fogaça, desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens, e também presente o Dr. Marcelo Godoy, que é o nosso representante do Ministério Público Federal. E que nos acompanha de modo virtual o desembargador José Rodrigo Sade e também o nosso presidente, o desembargador Sigurd Roberto Bengtson, porque ambos estão em viagem institucional pelo oeste do Paraná, e por esse motivo que rapidamente farão a sessão online em alguns minutos, porque inclusive existem feitos que necessitam de quórum integral e outros feitos de relatoria do desembargador Sade. Assim que eles forem feitos, ambos estão liberados para prosseguir viagem. Então, por isso que vamos, até já antecipando, vamos iniciar com os feitos de composição integral e também de relatoria do desembargador Sade. Mas antes disso, eu submeto à aprovação, os senhores e as senhoras, a aprovação da ata anterior, da 14ª sessão, se estão de acordo ou se há alguma retificação. Nada havendo, então, para ser modificado, eu a considero aprovada, eu a declaro aprovada. Senhores e senhoras, algum feito para ser retirado ou adiado? Eu sei que parece-me que o desembargador Sade tem, eu até vou começar por ele. Desembargador Sade, Vossa Excelência tem adiamento ou retirada de algum feito? Boa tarde a todos, senhor presidente. Eu vou adiar o 22, que está comigo em vistas, e vou prorrogar, então, mais uma semana. Então, ele ficará para o mês de março. Isso, perdão. Então, a primeira sessão, já saiu o calendário nosso de março, será dia 11 de março. Então, recurso eleitoral 0600-248, que envolve prestação de contas, é de relatoria do desembargador Anderson, mas com vista para o desembargador Sade, ele mantém a vista e o feito será no dia 11 de março. Ok. Mais alguém tem aqui adiamento ou desembargador Anderson? Eu vou retirar o número 12, senhor presidente, justamente porque é o mesmo caso, é os mesmos fatos em discussão, envolvendo o mesmo tema do número 22 que o desembargador Sade retirou. No seu caso é retirado, então ele não vai constar. Vou adiar para quando for o mesmo dia do... Ah, é? Então, o recurso eleitoral 0600-341, também envolve prestação de contas, ele fica adiado para o dia 11 de março, que é a primeira sessão
do mês próximo, que é mês de março. Alguém mais? Senhor presidente, bom dia, boa tarde. Em seu nome, cumprimentos demais membros da Corte. Eu tenho dois, senhor presidente. Um que é da minha relatoria, que é o 6 da pauta. Tem pedido advogado para adiamento. Então, eu estou deferindo, então, também para a sessão do dia 11. E o outro processo, é um processo que está com vistas comigo, é o processo 1 da pauta, que o advogado também não pode estar presente. Está no mesmo evento que o presidente está se encaminhando. Para Foz do Iguaçu. Né? A relatoria do desembargador Dens, a pedido já feito pelo advogado, eu estou sugerindo a data do dia 13, senhor presidente, 13 de março. Para retornar esse processo para julgamento. Perfeito, então vamos lá. O número 6 da pauta é o recurso eleitoral 0600-200-79, conduta vedada, esse até necessitaria de um quórum integral, fica adiado para o dia 11 de março. O desembargador Júlio assim o faz. E o número 1 da pauta de relatoria do desembargador Guilherme é o recurso eleitoral 0600-645, abuso de poder político ou autoridade, então esse aqui fica também adiado. Senhor presidente, estou conversando com o desembargador Dens aqui, ele pediu que fosse para o dia 17. É que o dia 13 é a quinta-feira que eu tenho uma sessão lá, sabe? Ah, sim. Perfeito. Então, o número 1 da pauta, que esse recurso eleitoral que eu mencionei, 0600-645, ele fica adiado, mantém-se o pedido de vista do desembargador Júlio agora para a sessão dia 17 de março. Então, os feitos 22, 11, 6 e 1. Desembargadora Cláudia, algum feito? Não? Eu também não. Então, são esses 4. Os demais estão aptos a serem julgados. Então, vamos começar dando prioridade ao que nós temos de composição integral, até antes mesmo de eventuais sustentações orais, que nós temos inscrições online, mas é como a priorizar o desembargador Sade e o desembargador Sigurd. Dani, o que eu posso aí? Número 10? Eu chamo a julgamento os embargos de declaração 0600-494-95. O assunto é propaganda política. Isso aqui tem quórum integral? Então. O feito originário? Propaganda? Conduta vedada, perfeito. Desembargador Anderson é o relator desse feito, quórum integral, então, inclusive, o desembargador Sigurd vota. Vamos aqui a... Qual, senhor presidente? O número 10 da pauta. São os embargos de declaração 0600-494, com a palavra do desembargador Anderson. Obrigado, senhor presidente. Então, aqui se trata de embargos de declaração em representação que analisou conduta vedada e aqui o acórdão ele manteve sentença que julgou procedente a representação por veiculação de propaganda institucional em período vedado, condenando ao pagamento de multa de 5.000 UFIRs. O embargante alega que o acórdão foi omisso, pois o perfil da Prefeitura encontrava-se fora do ar desde 5 de julho de 2024. A análise das provas está equivocada em relação às postagens no perfil do Instagram, pois a página foi mantida sem novas publicações e com aviso prévio de inativação, e que não houve análise da extemporaneidade das supostas provas acostadas à inicial, pois teriam sido colecionadas antes da data de 5 de julho. E, ao final, requereu o acolhimento dos embargos para sanar essas omissões. A Procuradoria opinou pela inexistência dos vícios e eu também analisei o acórdão, ele não está omisso no meu entender, e por esse motivo, senhor presidente, eu voto pela rejeição dos embargos. Obrigado, desembargador Anderson. Em discussão? De acordo? Só, desembargador Sigurd, de acordo? Desembargador Sade também? De acordo? De acordo. Perfeito. Então, proclamo o resultado que este colegiado, por unanimidade de votos, conheceu, porém rejeitou os embargos de declaração no termos do voto do relator, resultado que fica proclamado. Só tinha esse com quórum integral. Mas o 6, o desembargador Júlio... Qual que é agora, Dani? Desembargador Sade, os 2 seus para liberá-los para a viagem. Eu chamo a julgamento... Número 20. Eu chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-262-82, prestação de contas, recorrente Antônio Roberto Marques de Souza, em face do juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis. Desembargador Sade, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos novamente. Aqui eu estou sugerindo prover o recurso para reformar a sentença que havia desaprovado as contas e, com isso, eu estou aprovando sem ressalvas. A matéria de fundo aqui, que eu estou reformando a decisão judicial de primeiro grau, é que foi dito que ele teria pago honorários de advogado e de contador com recursos de fonte vedada.
a cota feminina do FEFC. E isso não é correto. Ele comprovou que ele pagou essas despesas de recursos privados. Então, em resumo, senhor presidente, é prover o recurso para aprovar as contas sem ressalvas. Obrigado, desembargador Sade. Em discussão? De acordo. Todos de acordo? Então, eu proclamo o resultado que este colegiado, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator, o resultado fica proclamado. 21. Chama a julgamento o recurso eleitoral 0600-258-45, também prestação de contas, recorrente Valdemar Martins de Souza, em face do mesmo juízo, de Sertanópolis, Paraná. Desembargador Sade é o relator. Presidente, só antes de eu começar esse voto, eu recebi uma informação aqui no meu WhatsApp Sim. de que nós estamos ainda sem YouTube. Confere? Deixa eu ver. Cláudia, confere? Confere, mas na realidade depois é que eles vão subir o vídeo, né? Para não atrasá-los, nós começamos oficialmente. Perfeito. E depois eles vão jogar no YouTube. Então tá bom, obrigado. Então, retomando o julgamento, esse caso é idêntico ao anterior. Direito eleitoral, prestação de contas, aprovação com afastamento de irregularidades. Recurso provido para aprovar as contas. Obrigado, desembargador Sade. Em discussão? De acordo. Todos de acordo? Então, eu proclamo o resultado que este colegiado, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator para aprovar as contas eleitorais. O resultado fica proclamado. Mais algum, desembargador Sade? Desembargador Sade, finalizamos. Então, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador Sigurd pode, por favor, prosseguir viagem, que ainda tem muito chão pela frente. Obrigado pela preferência, um bom trabalho a todos. Nada, boa viagem aos senhores aí, aproveitem. As tentações agora, eu vou pedir para a desembargadora Cláudia. Todos estão na sala? Desembargadora Cláudia, puder presidir o 18, porque eu sou relator, 18 e 17, os dois. Primeiro pela inscrição do 18, depois 17. Sim, senhor. Boa tarde a todos e todas. Vamos, então, apregoar o processo número 18 da pauta. É o número 0600-37530, de relatoria do desembargador Luiz Osório. Os advogados estão interessados em se manifestar nesse processo. A doutora Tailane, em prol do recorrente, e o doutor Johansson, em prol do recorrido. A relatoria do desembargador Panza. Doutora Tailane se encontra online? Me parece que ela não está online. Então, acho que só o advogado da recorrido, será que é? Sim. É o doutor Johansson que está online? É isso, doutora? Sim, excelência. Como vai? Tudo bem? Boa Sim. tarde. A doutora Bem, Tailane boa está tarde. ingressando na área de palestrantes. Vamos aguardar, então, a finalização do ingresso Olá, dela. boa tarde. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Doutora, a senhora que é recorrente tem a Tudo bom? palavra por primeiro, então. Caso dispense o relatório. Pode falar, doutora. Sim, é o processo. Desculpa, aqui eu não estava conseguindo acompanhar nem pelo YouTube. É o sim. caso de Ponta Grossa, é isso? É o Isso, número número 18 18 da pauta, do desembargador Luiz Osório Panza, 0600-37530. Uhum. Então, muito obrigada. Dispenso o relatório, sim. Sim. Bom, excelentíssima presidente, excelentíssimos membros da corte, eu vou ser bem sucinta na minha sustentação, simplesmente em relação a uma das condenações, né? E a condenação à rádio em relação ao descumprimento do artigo 43 da resolução de propaganda do Tribunal Superior Eleitoral. O que ocorreu nesse caso, né? Então, houve um programa de rádio com transmissão pela radiodifusão e também transmissão pelo YouTube. Nessa situação, a acusação foi de que haveria um privilégio para um determinado candidato, porque ele estava presente no estúdio, né? Ocorre que o áudio e a fala, você não verifica nada apontando a presença ou qualquer referência a esse candidato, né? Porém, a sentença entendeu que houve o descumprimento do artigo 43 da resolução e também do artigo 57C.
E, em relação a isso, aplicou multa pelos 2 descumprimentos. A sentença inicialmente foi aplicando uma multa de 5.000 em relação ao descumprimento do artigo 43, foi embargada e essa sentença foi majorada para o dobro do mínimo, foi aplicada a multa de R$ 42.000. Ocorre que se ouvirmos o áudio, né, que é o que estava na radiodifusão, não verificamos nenhuma indicação ou referência à presença desse candidato. Ainda, os casos que são apontados como casos de reincidência, de reiteração, são casos que não se aplicam ao artigo 43 da resolução. Então, os casos que são de conhecimento da corte são o caso do show do Luan Santana, que era um collab no Instagram, que não tinha a ver com a transmissão na rádio. E os outros casos são os casos da pré-campanha. A resolução, o artigo 43, ele vai falar a partir de 6 de agosto. Ou seja, ele não está se referindo ao que aquelas outras ações que também tinham como parte a rádio e o senhor Marcelo Rangel, elas não estavam nessa previsão. Então, o nosso pedido, né, no recursal agora é para o afastamento dessa multa em relação à violação do artigo 43, por entender que não houve essa violação. E, caso não seja o entendimento dessa corte, subsidiariamente, que haja a redução desse valor para o mínimo legal, uma vez que não há demonstração, nem tampouco comprovação de reiteração ou reincidência da conduta. Obrigada. Tem a palavra, então... Exato, doutora, eu estava com o microfone desligado. Tem a palavra, então, o doutor Johansson. Eu peço desculpas que eu estou com um pouco de delay aqui, então vamos tentar... por isso que eu acabei antecedendo a Vossa Excelência. Então, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza, relator desse processo, ilustre representante do Ministério Público, doutor Marcelo, e servidores, na pessoa da Daniele, que cumprimento os demais, aos colegas advogados, na pessoa da doutora Tailane, que me antecedeu. Hoje, bom, tenho a honra aqui de dividir a tribuna com a doutora Tailane e também uma difícil tarefa de substituir o doutor Luiz Gustavo, que está no congresso lá em Foz do Iguaçu, então ele não pôde fazer presença na corte. Mas eu vou tentar ser bem breve com essa situação. E uma questão fática que a gente precisa relembrar, que essa aparição do Marcelo Rangel, deputado estadual, então candidato a prefeito na cidade de Ponta Grossa, ela aconteceu no dia 10 de setembro. E o que tinha acontecido no dia 9 de setembro? No dia 9 de setembro, esta corte, o TRE Paraná, tinha deferido o registro de candidatura de Marcelo Rangel, que havia sido impugnado. Primeiro, o juízo de primeiro grau tinha deferido o registro, e aí subiu para o tribunal, e o tribunal, no dia 9 de setembro, ele defere o registro de Marcelo Rangel. Após o deferimento, aí, no dia 10 de setembro, Marcelo Rangel ele aparece na rádio da família deles, comemora com as mãos, comemorando, e o pai de Marcelo Rangel faz o gesto de 55, o número do Marcelo Rangel, com as mãos. A partir desse momento, os telespectadores que acompanhavam a transmissão, a transmissão da rádio, ela acontece simultaneamente via Facebook, YouTube e rádio. Então, as pessoas que acompanhavam passaram a interagir, mandando mensagens como: bom dia, Marcelo Rangel, bom dia, Marcelo Rangel, nosso prefeito de Ponta Grossa, faz o M de Marcelo Rangel. Bom, para quem não tivesse dúvida ainda que as pessoas estavam interagindo, um dos narradores, lá nos 47 minutos, ele fala justamente o seguinte: as pessoas que elogiaram Marcelo Rangel, gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente na TV Mundi. O pessoal ficou alvoroçado aqui, mandando um bom dia, abraço. Um abraço para Rosângela Giovanetti, que foi uma das pessoas exatamente que manifestou a respeito do Marcelo Rangel. E para o Marcelo Itamar Yagas, pessoa que conclamou o Marcelo Rangel como prefeito. E aí, de modo simultâneo, Marcelo Rangel passa a acenar para as pessoas dessa forma. Então, não tem dúvidas de que aqui houve o tratamento privilegiado em site de pessoa jurídica e em radiodifusão para o candidato Marcelo Rangel.
E para ter a extensão da gravidade da conduta, o Facebook da rádio, que é transmitido, ele tem mais de 200 mil seguidores. Então, só para a gente ilustrar o tamanho da repercussão que prolifera esse tratamento desigual. Aqui eu não preciso nem entrar, né, que é vedado, o tratamento privilegiado à rádio. E só a sentença ela foi muito feliz nesse ponto, que houve 2 condenações. Né? A primeira condenação foi com relação à veiculação de propaganda eleitoral do candidato em plataforma de pessoa jurídica, foi 5 mil por Marcelo Rangel, no mínimo, e 5 mil para a Rádio Mundi, e uma multa de 43 mil e alguma coisa pela concessão de tratamento privilegiado na rádio, do Marcelo Rangel. E por que essa multa foi aplicada em dobro? Longe do mínimo. Justamente porque a Rádio Mundi e Marcelo Rangel já haviam sido condenados em mais de 11 processos com relação ao tratamento privilegiado do candidato Marcelo Rangel. Nessa mesma linha, o Ministério Público de segundo grau também se manifestou favorável à manutenção da sentença, e nós entendemos que a sentença ela não merece retoques. E dessa forma, nós pedimos pela manutenção, exatamente como pleiteou o Ministério Público, e a manutenção da sentença. Muito obrigado, eu agradeço a atenção dos julgadores e peço a manutenção da sentença. Obrigada, doutor. Então, vamos conceder a palavra ao ministro relator, desembargador Panza. Obrigado, desembargadora Cláudia. Cumprimento a doutora Tailane, doutor Taborda, pelas sustentações apresentadas. A questão que se coloca aqui é exatamente essa, que envolve se tivemos ou não uma propaganda irregular no período eleitoral na cidade de Ponta Grossa. Não é a primeira vez que nós discutimos temas envolvendo propaganda em Ponta Grossa, e neste caso aqui vamos analisar faticamente o comportamento para saber se enquadra ou não na irregularidade. Há uma preliminar que fora levantado pela defesa, pelo recorrido, que teria ocorrido a violação ao princípio da dialeticidade, mas eu afasto essa violação porque é possível extrair da peça recursal a pretensão, envolvendo, entre aspas, o ataque à decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. E ali aponto os argumentos jurídicos para afastar essa preliminar. Quanto ao mérito, exatamente a pretensão é essa. Durante o programa, Nilson, que é o pai do candidato Marcelo Rangel, ele exibiu gestos subliminares. Seriam mãos espalmadas, referência ao número 55, que é o número do candidato, e menções que promoveram o candidato Marcelo. Houve ainda interação com internautas, que mencionaram explicitamente apoio ao referido candidato, e a veiculação ocorreu imediatamente após o horário eleitoral obrigatório, aumentando sua influência sobre os eleitores. Então, fizemos análise fática em cima desse comportamento. Na minuta que apresentei aos senhores membros da Corte, eu tenho ali prints exatamente desses momentos, em que eles fazem referência ao candidato através do gesto da mão, e também essa interação do público com o local em que eles fazem referência à manifestação eleitoral. Ele é o meu candidato, faça o M de Marcelo, o pai faz o número 55 com as duas mãos espalmadas. Então, eu fiz essas colagens na tela para que os senhores e as senhoras observassem toda essa movimentação que teria acontecido dentro do programa que fora apresentado. E aí, então, digo que há o artigo 57 da Lei 9.504, veda a veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica. E aí eu cito o artigo 57 na sua íntegra, trago a resolução 23.610 do TSE, que reitera a legislação ordinária, e digo que não há dúvida acerca da proibição não apenas de transmissão de programas envolvendo rádios e radialistas e profissionais da comunicação, como também da veiculação de propaganda eleitoral por meio de internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. E aí, mostro os prints na tela, eu aprecio o que o juiz de primeiro grau fez, eu reitero a decisão dele proferida, entendo que ela foi bem fundamentada, digo que é possível extrair a clara subsunção do caso em tela ao dispositivo no artigo 57C, parágrafo 1º da Lei 9.504. Trago julgados que reforçam esse entendimento, inclusive de outros estados da federação, no caso de Santa Catarina, por exemplo, então, dizendo que se constata que a Rádio Mundi conferiu o tratamento privilegiado ao candidato também recorrente, o Marcelo Rangel.
Isso porque o comunicador Nilson, no programa a ele comandado, realizou propaganda eleitoral vedada. E aí, sinalizo o artigo 43, parágrafo 3º da legislação, digo que a conduta jornalista pelo programa Nilson de Oliveira da Rádio teve claro caráter eleitoreiro, ao exibir de mãos palmadas, e falo do limite que existe da liberdade de expressão, trago precedentes jurisprudenciais nesta seara, e também aprecio a questão quanto à diminuição ou não do valor da multa, mas o juiz de primeiro grau considerou a conduta reincidente, quando da aplicação da multa no importe de R$42 mil. E aí eu transcrevo a decisão do juiz nessa parte, e ele aponta todas as outras ações em que houve, de qualquer forma, uma irregularidade eleitoral em propaganda por parte das mesmas pessoas. Então, não vejo qualquer óbice. Trago o parecer da Procuradoria que reitera realmente esse comportamento reincidente, entendendo, portanto, que diante de todos os argumentos existentes nos autos, dos fatos inclusive, apresentados em conformidade com o parecer da Procuradoria, eu entendo pelo desprovimento do recurso, impondo a manutenção da pena de multa aplicada pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Então, senhora presidente, eu conheço e nego o provimento ao presente recurso. É como apresento o meu voto. Perfeitamente. Está em discussão? Não há nenhuma oposição, então eu proclamo o resultado unânime no sentido de negar provimento. Agradeço a participação da doutora Tailane, que, na verdade, prossegue conosco para o próximo julgamento, e a doutora Johansson. Boa tarde ao doutor Johansson. Eu restituo a palavra para chamar o processo número 9, doutor Panza. Então vamos prosseguir. Não quer fazer o 17? Daí já... Podemos fazer o 17, que daí a doutora... Já se libera Tailane fica livre, né, liberada. Bem, então vamos chamar o processo número 17 da pauta. O recurso é 0600-604-63, de relatoria do Dr. Luiz Osório. Doutora, caso dispense o relatório, a doutora tem a palavra. Talvez... Se bem que ela vai falar pelo recorrido, né? Eu só queria confirmar isso. Ela vai falar pelo recorrido. Então, talvez seja desnecessária a sustentação pela doutora Tailane, porque o meu voto vai ao encontro da pretensão. Eu estou votando pelo desprovimento. Caso não tenhamos aqui a unanimidade e haja um eventual questionamento ou divergência, fica resguardado a doutora Tailane a manifestação posterior, certo? Senhores desembargadores, aqui, a coligação Viva Foz do Iguaçu interpôs um recurso contra uma sentença proferida pelo juízo local que julgou improcedente uma representação por veiculação de propaganda eleitoral com alegada informação sabidamente verídica, atribuindo responsabilidade ao candidato adversário pelo estado atual do conjunto habitacional Duque de Caxias. Ela reconheceu a improcedência da alegação de inveracidade, tendo em vista que o candidato da coligação assumiu publicamente em material biográfico a execução de 132 apartamentos no conjunto habitacional, condenando ainda o recorrente litigante de má-fé. A coligação recorrente alegou descontextualização da propaganda e buscou a reforma integral da sentença. Então, é isso que fizemos aqui, uma análise jurídica, fática, conjunto probatório a respeito da situação, entendendo que aqui nós temos a realização das eleições e o encerramento do período de veiculação de propaganda eleitoral caracterizam a perda superveniente de objeto em relação à análise das irregularidades apontadas. Ok? Porque esse é o período que for apresentado isso. Porém, quanto à litigância de má-fé, restou demonstrado que o recorrente alterou a verdade dos fatos ao imputar inveracidade à propaganda, mesmo havendo comprovação nos autos de que o candidato de sua coligação assumiu a responsabilidade pela execução dos apartamentos em material público de campanha. Então, eu estou entendendo aqui que é de se manter a decisão, principalmente pela aplicação da multa por litigância de má-fé. Então, meu voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso com a seguinte tese. Configura litigância de má-fé, alteração da verdade dos fatos com o objetivo de induzir o juízo a erro, especialmente quando evidenciada a publicidade de dados contrários à tese sustentada nos autos. A realização de eleições implica a perda superveniente de objeto quanto à análise de propaganda eleitoral veiculada. Então, eu como voto, senhora presidente, conheço e nego o provimento. Exatamente. A doutora Tailane deseja se manifestar? Não, dispensa a sustentação. Tá bem, eu vou coletar o voto dos demais pares. Todos de acordo? Então, no processo número 17, eu proclamo o resultado unânime de negar provimento. E agradeço, doutora Tailane, a sua participação no julgamento. Me despeço da doutora. Restituo a palavra. Obrigado, desembargadora Cláudia, pelo apoio. Retornando à presidência aqui, temos mais uma sustentação online. A inscrição se deu no número 9 da pauta de relatoria do desembargador Anderson. Eu chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-550-71,
Aqui quem recorre é Marcos César Sugigan, em face do juiz da 91ª Zona Eleitoral de Paranacite. Com a palavra, deixa eu ver aqui. Quem vai sustentar, me corrija, por favor. É o doutor Tiago Batista, é isso? Já sim. Doutor Tiago, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Excelência? Boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, por favor, a palavra é sua, pelo prazo regimental. Ok, Excelência, obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento também o desembargador Anderson Fogaça também. Quero agradecer toda a atenção que desempenhou, principalmente para nós que somos advogados, não da capital, né? Mas ele tem uma dedicação especial, muitas vezes nós procuramos ele retornou a ligação quando não pôde nos atender pessoalmente. Agradeço imensamente, doutor Excelência. Pois bem, trata-se aqui de um recurso eleitoral com sentença prolatada aí pela 91ª Zona Eleitoral da Comarca de Paranacite, que reprovou as contas eleitorais do então candidato reeleito para o cargo de prefeito do município de Cruzeiro do Sul, com 81% dos votos válidos. E o motivo dessa reprovação, Excelência, justamente ocorreu devido à doação estimável em dinheiro, no valor de R$21 mil, oriundos do Fundo Especial, né, do FEFEC, do PSD, e destinados a candidatos do PP e Podemos, para cobrir despesas com materiais gráficos, serviços jurídicos e contábeis. Acontece que aqui, desembargador Anderson, discute-se unicamente aqui a regularidade dessa transferência de recursos entre o partido, uma vez que essa transferência, essa doação, ela é um fato incontroverso, uma vez que ela existiu. E a questão é que o artigo 17, parágrafo 2º, lá, o inciso 1 da resolução, ele veda justamente essa transferência desde que os partidos não pertençam a uma coligação. O que não ocorreu no caso em apreço aqui. Aqui, o partido PSD, que é o partido doador, ele esteve sim coligado com o PP e com o Podemos na majoritária. E entramos aqui em uma nova discussão. É justamente no sentido de que as coligações proporcionais, elas foram proibidas a advento da emenda constitucional, a 97, e que diante desse contexto aqui estaria vedada, portanto, a transferência desses recursos, sendo esse o entendimento do juiz eleitoral ao julgar as contas do recorrente. Acontece que esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, em decisões lá de 2023, decisões do desembargador Rodrigo do Amaral, já se posicionou justamente pela possibilidade de que os recursos do fundo de financiamento, eles sejam investidos além dos seus próprios candidatos para outros candidatos que com ele estão coligados, ainda que na majoritária. Nesse mesmo sentido, aí temos julgamento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, em 2023, sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que vedou o repasse de legendas partidárias não coligadas com o partido doador, o que não é o caso em apreço. E foi justamente nesse sentido que coordenadores de campanha, assessores contábeis, se basearam, o que afasta por si só a natureza grave de uma possível irregularidade a ser considerada. E vale frisar aqui, Excelências, que considerando juntamente decisão deste egrégio tribunal, na última sessão agora recente, a 14ª, salvo engano, que os requisitos para essa aprovação de contas com ressalva no presente caso, elas não são cumulativas, relembrando o presente caso, né? Bastando, portanto, a demonstração de um desses requisitos. Então, sob a análise em questão, a gente vê que em uma eleição em que o recorrente foi reeleito com 81% dos votos, e essa distribuição dos valores do fundo estiveram adstritas a material gráfico e serviços de contabilidade jurídica, e considerando ainda entendimentos anteriormente consagrados pela jurisprudência que serviram de orientação, rechaçamos, portanto, o que poderíamos considerar aqui como uma conduta de natureza grave.
E quanto a uma justificativa jurídica, portanto, considerando todos os fatos, análise jurídica em questão, quanto à importância da coligação junto ao pleito, a ideia de que os partidos políticos, quando coligados, atuam como se um único partido fossem, e impedir essa transferência de recursos implicaria, de certo modo, numa descontextualização da ideia que nós trazemos aqui. Outro ponto importante é que o texto da resolução, ele não impede essa doação entre candidatos da proporcional coligados na chapa majoritária. Friso aqui, então, que não há norma que impeça esse tipo de transferência. E uma leitura limitada do texto da resolução, ela ameaçaria, de certo modo, significativamente a viabilidade da coligação eleitoral. E, novamente aqui, excelências, devido a essa omissão, afasta-se, de certo modo, essa natureza grave do ato, caso haja uma possível irregularidade a ser considerada. Foram aí R$21 mil no valor da transferência, tá, entre partidos coligados, considerando, portanto, um repasse do fundo ao partido PSD municipal no valor de R$70 mil. E nesse contexto, por fim, excelência, rápido e objetivo, é que nós viemos a esse Tribunal Regional Eleitoral justamente para requerer que o presente recurso eleitoral ele seja recebido e no mérito provido a fim de reformar a sentença que reprovou as contas do prefeito reeleito e, ao final, julgá-las aprovadas. E, caso constatada, portanto, alguma irregularidade, aprová-las com ressalva, visto total ausência de gravidade da conduta. Então, é este o meu tempo que eu me utilizo, excelência, e passo a palavra a vossas excelências. Agradeço. Obrigado, doutor Tiago, pela sustentação. Eu já de imediato passo a palavra ao desembargador Anderson, que é o relator do feito. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Tiago Busch. E agradeço também a comentário, né, sobre o atendimento. E claro que sempre fazemos todo o esforço para atender os advogados do interior. E quando não é possível realmente atender presencialmente, fazemos pelos meios eletrônicos disponíveis, né? Então, analisando o caso, pedindo vênia ao doutor Tiago, eu voto de forma diversa do que ele defende, porque não é possível fazer hoje, né, pelo menos na eleição de 2024, a doação de dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para partido diverso, né, para candidatos de partido diverso em relação à coligação majoritária. Então, mesmo que o partido esteja coligado na majoritária, como não é mais possível a coligação proporcional, então nós temos entendido, e essa já é uma tese de julgamento que já está formada aqui no tribunal, que não é possível essa doação e gera irregularidade a depender do valor da doação. E no caso concreto, não se aplica aqui proporcionalidade e razoabilidade, porque as doações irregulares, né, perfazem o valor de R$ 21.717, que corresponde a 30,37% da movimentação financeira de recursos de campanha dos candidatos, que foi, no total, R$ 71.500. Assim, entendo, deve ser mantida a sentença que julgou as contas eleitorais desaprovadas, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência deste tribunal e do TSE. Então, voto pelo conhecimento do desprovimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. Com o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Anderson. Voto esse em discussão? Todos de acordo? Então, eu proclamo o resultado que este colegiado, à unanimidade de votos, conheceu e negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator. Resultado que fica proclamado, agradecendo a presença do Dr. Tiago Buch quanto da sustentação. Obrigado, Dr. Tiago. Uma boa tarde de trabalho. Obrigado, excelências. Obrigado, excelência. Tem mais? Bom, não temos mais sustentações, não temos acompanhamentos. Vamos prosseguir com a pauta pela ordem numérica. Eu chamo a julgamento o feito número 2 da pauta, que é o mandado de segurança, de número 060-12-10-47. Nós temos aqui como impetrante, resgatando a união e a participação de todos por São Jorge, em face
da autoridade aqui considerada coautora, o juízo da 123ª Zona Eleitoral de Autônia. Desembargadora Cláudia, relatora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bem, nesse caso aqui, eu até preparei um resumo para os senhores. É o seguinte, houve um pedido de busca e apreensão que o juiz indeferiu, depois deferiu, depois voltou a indeferir. Eu estou mantendo o deferimento dessa busca e apreensão. É o mandado de segurança que quer este deferimento. E a relatora destacou que o mandado de segurança contra a decisão judicial é cabível em caso de manifesta ilegalidade. Eu falei isso no começo, que era caso de manifesta ilegalidade de teratologia, mas eu reconheço que aconteceu essa teratologia, né? A inicial indeferiu a produção antecipada de provas e a busca e apreensão de celulares por ausência de indícios concretos ao risco de contraditório. Mas daí houve uma reconsideração, após a juntada de novas provas, que foi a gravação ambiental, declaração de testemunha, etc., foi deferida parcialmente a busca e apreensão dos celulares de Gisele Pertinelli da Silva Cordeiro e Lloyd Dias. Eu, com isso, achei que teria perdido o mandado de segurança, mandado de segurança, ao menos parcialmente, porém, apareceu um outro juiz que surgiu no processo e, do nada, ele avocou os autos e revogou, sem provocação qualquer, ele reconsiderou a decisão, e sob o argumento de que a ação foi ajuizada tardiamente e a urgência seria artificialmente criada. Bem, eu estou fazendo a concessão parcial dessa segurança. O titular, que depois entrou no processo, ele acabou por revogar uma liminar apenas por discordância com o entendimento do substituto, sem que houvesse fatos novos ou a provocação pelas partes. A jurisprudência exige que a revogação de liminares tenha fundamentação baseada em alteração fática e não apenas em nova interpretação jurídica. Os indícios da compra de voto eram graves, com elementos documentais, sugerindo o uso indevido de recursos públicos para beneficiar candidatos. E agora eu abro um parênteses aqui para dizer quais são esses indícios que se constituem, entre aspas, no que eles chamam no direito americano de probable cause, né? Tem que ter um indício de que esses fatos são ilícitos para justificar medidas invasivas. Nesse caso, esses indícios seriam distribuição de materiais de construção, há indícios de que materiais pagos com recursos da Prefeitura de São Jorge do Patrocínio foram distribuídos aos eleitores em troca de votos para candidatos específicos. Foi feita uma gravação ambiental, onde uma testemunha relata a entrega dos materiais como forma de obter apoio eleitoral. Há uma declaração de testemunha, um depoente afirmou que recebeu e teve conhecimento da distribuição irregular de materiais em contexto eleitoral. Há também o vínculo entre os beneficiados e a campanha. Elementos indicam que os destinatários dos benefícios eram potenciais eleitores e candidatos apoiados pela gestão municipal. E o fornecimento dos materiais não teria seguido os trâmites administrativos regulares para sua concessão, sugerindo seu uso como instrumento de captação ilícita. O argumento do juiz foi de que o prazo para o ajuizamento da AIGE teria sido demorado, tardio esse ajuizamento, mas o prazo para esse ajuizamento vai até a diplomação dos eleitos, de modo que a demora na propositura não afasta a urgência da medida. O risco de destruição de provas justificaria a busca e apreensão de celulares e de alguns investigados que poderiam apagar seu conteúdo. Diante desse cenário, a relatora concedeu, eu concedo parcialmente a segurança, para restabelecer, então, a decisão que havia deferido a busca e apreensão desses dois celulares, e invalidando a decisão que revogou essa liminar. Assim, o mandado de segurança foi parcialmente concedido para garantir a preservação das provas e estabilidade processual, senhor presidente. Obrigado, senadora Cláudia. Voto essa em discussão? Todos de acordo? De acordo, então, vamos resultado. O voto. Perfeito. Então, o resultado é conceder parcialmente a ordem, a fim de cassar definitivamente a decisão do movimento citado pela senhora relatora, autorizar o compartilhamento de provas decorrentes de quebra do sigilo dos dados envolvidos nos autos. E aí ela cita também o número dos autos, petição crime e AIGE. Esse resultado fica proclamado a unanimidade de votos. Qual que é agora, Dani? 3. Ainda de relatoria examinadora Cláudia, eu chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-467-34, o assunto é propaganda política. Quem recorre? Leonardo Omori Duarte. Em face da coligação, Ubiratã pode ainda mais, da comarca, da zona eleitoral de Ubiratã. Senadora Cláudia, com a palavra. Bom, eu estou mantendo aqui, nesse caso, a divulgação descontextualizada e ofensiva
vinculando a imagem de candidato ao suposto esquema de corrupção sem qualquer suporte fático. Fizeram uma montagem lá de um vídeo. O juiz já tinha julgado que este vídeo estava irregular, então eu vou manter a decisão, aplicar a multa prevista no 57D, desprovendo esse recurso, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia. Voto em discussão? Todos de acordo, eu proclamo o resultado que este colegiado, a unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da senhora relatora, resultado que fica proclamado. Número 4, também da desembargadora Cláudia, é o recurso eleitoral 0600-265-57, pesquisa eleitoral. Quem recorre é Curitiba, Amor e Inovação, em face de Neob Gestão e Serviços Limitada. Com a palavra a desembargadora Cláudia. Bem, a legislação eleitoral exige registro prévio das pesquisas eleitorais destinadas ao conhecimento público. A divulgação de pesquisa para uso interno restrito não configura infração, desde que não haja prova de sua divulgação ou disseminação em larga escala ou intenção de influenciar o eleitorado. O material que foi apresentado pela recorrente indica que a pesquisa foi recebida pela advogada da coligação, sem evidência de encaminhamento massivo a outros eleitores ou à população em geral. Os presidentes do TSE indicam que a divulgação de pesquisa eleitoral em grupos restritos do aplicativo não se enquadra no conceito de conhecimento público necessário à configuração da infração prevista pelo artigo 33. A mera menção encaminhada com frequência no WhatsApp não caracteriza por si só a divulgação pública suficiente para configurar a inflação eleitoral. Eu mesma, esses dias aí, fiz um vídeo que eu inventei e mandei na segunda pessoa, ele já deu encaminhado com frequência. Mas isso aqui, eu não sei se é sempre assim que funciona. Eu estou mantendo, então, a decisão, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia. Voto em discussão? Todos de acordo. Proclamo o resultado que este colegiado, a unanimidade de votos, negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da senhora relatora. Ainda da desembargadora Cláudia, número 5 da pauta, é o recurso eleitoral 0600-540-74, prestação de contas. Quem recorre é Marco Aurélio Kluskowski, em face do juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava. Desembargadora Cláudia. Senhor presidente, eu estou dando provimento porque as contas, para aprovar com ressalvas, porque, embora haja um extrapolamento do limite de autofinanciamento, o valor é irrisório. Ele é inferior a R$ 1.064, fixados pela jurisprudência, não há indícios de má-fé do candidato, então a aplicação de multa no importe de 50% do valor excedido é suficiente para preservar o caráter pedagógico da norma. Recurso conhecido e provido, contas aprovadas com ressalvas, a multa reduzida para 50% do valor, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia. Voto em discussão? Todos de acordo, proclamo o resultado que este colegiado, a unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos de voto da relatora para aprovar as contas com ressalvas. O resultado fica proclamado. Pulamos para o número 7 da pauta, de relatoria do desembargador Júlio. É o recurso eleitoral 0600-275-78. Envolvemos aqui o assunto propaganda política. Alessandro Dogonski é o relator, é o recorrente em face de Maria Tereza Pascoal de Moraes, recorrida. Desembargador Júlio, com a palavra. Presidente, vou me seguir pela ementa aqui. Propaganda eleitoral irregular, desinformação, redes sociais, propaganda negativa, multa, recurso conhecido e não provido. Estou aqui entendendo, senhor presidente, que a veiculação de conteúdo desinformativo em propaganda eleitoral configura a prática irregular, sendo passível da sanção de aplicação do 57D, especialmente quando há manipulação de informação com o intuito de induzir o eleitor a erro. É 5.000 votos, senhor presidente. Obrigado, desembargador Júlio. Então, Vossa Excelência nega provimento. Em discussão esse voto? Todos de acordo, proclamo o resultado que este colegiado, a unanimidade de votos, conheceu e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Resultado proclamado. Número 8 da pauta, também do desembargador Júlio, é o recurso eleitoral 0600-345-25, também envolve pesquisa eleitoral. Sidney Catani é o recorrente em face da coligação Honestidade e Desenvolvimento do município de Santa Helena, Paraná. Desembargador Júlio, com a palavra. Senhor presidente, nesse caso aqui eu estou acompanhando a opinião trazida pela Procuradoria Regional Eleitoral Paraná, que considerando a jurisprudência desse próprio tribunal, entende que é o caso de conhecimento e provimento. Trata-se de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito de WhatsApp.
E a tese é a publicação de informações em grupos restritos do WhatsApp sem comprovação de alcance público relevante, sem elementos técnicos que caracterizem pesquisa eleitoral, não enseja a aplicação da multa do artigo 33. Então, eu estou afastando a multa, por isso que eu dou provimento ao recurso, presidente. Obrigado, desembargador Júlio. Em discussão? Todos de acordo, proclamo o resultado que este colegiado, à unanimidade de votos, conhece e dá provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente a representação originária nos termos do voto do relator. O resultado fica proclamado. Chama a julgamento o recurso eleitoral 0600-341-30. O assunto prestação de contas. Quem recorre, Juliana de Almeida Langner, em face do juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva. É relator desembargador Anderson, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, aqui é um recurso em prestação de contas de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como suplente à vereadora nesse ano de 2024, e ela alega que o material da campanha foi produzido pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação de suas contas de campanha. Aqui, senhor presidente, o artigo 53, inciso 1, a linha G da resolução TSE 23.607/2019, ele exige a declaração de todas as despesas de campanha. No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material de propaganda eleitoral veiculado por meio das redes sociais da prestadora, a qual justificou que produziu pessoalmente o material por meio do Canvas, do aplicativo Canvas. Em que pese o parecer conclusivo, tenho apontado que o mencionado material de campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software Canvas utilizado pela candidata. Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente, eis que é arrecadado somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente por meio do Canvas, de modo que deve ser afastada essa irregularidade. Além da insurgência da recorrente, o juiz de primeiro grau verificou também o atraso de 4 dias na abertura de conta bancária, o que enseja a posição de ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período anterior à abertura da conta. Então, senhor presidente, eu estou propondo meu voto pela reforma da sentença para aprovar com ressalva as contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereadora do município de Jaguariaíva. E a tese é a seguinte: a ausência de declaração de gastos com produção de material de campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível quando evidenciado o baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão de despesas. Então, meu voto é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, senhor presidente. Obrigado, desembargador Anderson. Em discussão, o voto. Todos de acordo, proclamo o resultado que este colegiado, à unanimidade de votos, dá parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Nos termos do voto do relator, o resultado fica proclamado. Pulamos para o 13, de relatoria também do desembargador Anderson, é o recurso eleitoral 0600-250-37, prestação de contas é o tema. Quem recorre é Nata de Paula de Oliveira, em face do juízo de Jaguariaíva, 18ª Zona Eleitoral, com a palavra do desembargador Anderson. Obrigado, senhor presidente. Aqui também um recurso eleitoral em face de sentença que desaprovou as contas de candidato ao cargo de vereador eleito como suplente e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional. Aqui, senhor presidente, estou votando pelo parcial provimento do recurso, porque eu digo aqui o seguinte, que o artigo 53, inciso 1, a linha G da resolução
TSE 23.607, exige a declaração de todas as despesas de campanha. Contudo, considerando a movimentação financeira módica realizada pelo recorrente, é plausível a justificativa de que o material digital de campanha, publicado em suas redes sociais, foi por ele produzido, igual o caso aqui, inclusive citado, do Canvas. E por isso afasto a irregularidade. E há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 880. Então, em relação a esse ponto, entendo que deve ser modificada a sentença, mas só em relação à doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi realizado pela candidata a prefeita, filiada ao PP, ao recorrente, que é filiado ao Partido Democrata Trabalhista, o PDT. Então, como estão em partidos diversos, embora coligados na majoritária, não se pode fazer a doação. E por isso, senhor presidente, eu voto pelo parcial provimento do recurso e daí, como o valor é inferior a 1.064 FIRS, também por isso ele pode ser aprovado parcialmente esse recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato, mantendo sua determinação de recolhimento de R$ 880 ao Tesouro Nacional. Perfeito. Voto em discussão? Todos de acordo. Eu proclamo o resultado que este colegiado conhece e dá parcial provimento ao recurso proposto pelo senhor. Na realidade é Natan, que não aparecia o acento na página inicial, agora estou vendo. Natan de Paula de Oliveira, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do município de Guaraíva, mantendo-se o recolhimento de R$ 880,80. De acordo com o voto do relator, o resultado fica proclamado. Agora é o 14, também do desembargador Anderson. Eu chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-345-67. O assunto é prestação de contas. Quem recorre é Mauro Celso da Silva, em face do mesmo juízo, Jaguaraíva, 18ª Zona Eleitoral, desembargador Anderson, com a palavra. Senhor presidente, é praticamente o mesmo caso, só que aqui envolve apenas a doação do FEFC, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de candidata a prefeita, que é afiliada ao Partido Progressista, ao recorrente que é afiliado ao PDT. E aqui a irregularidade também correspondeu a R$ 880,80, admitindo-se a ponderação pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade para a posição de ressalva nos termos de precedentes desta Corte. Por isso eu voto pelo parcial conhecimento. Aqui tem uma questão sobre o conhecimento do recurso que envolve a preliminar de ilegitimidade de parte, que foi arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral, mas que deve ser rejeitada por se tratar de mero erro material, eis que também consta na peça recursal o nome do prestador, ora recorrente. E a insurgência do recorrente relativa à omissão de despesa com atividade da militância não comporta conhecimento diante da ausência de dialeticidade recursal, eis que este ponto não foi objeto de mérito da sentença recorrida, havendo-se concluir assim pelo parcial conhecimento do recurso. Então, o meu voto é pelo parcial conhecimento e parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional. Obrigado, desembargador Anderson. Voto em discussão. Todos de acordo? Proclamo o resultado de que este colegiado, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, ele deu parcial provimento para o fim de aprovar as contas com ressalvas, nos termos do voto do relator, o resultado que fica proclamado. Eu peço para a desembargadora Cláudia presidir o número 15, porque eu vou ter que votar. Eu sou o revisor desse caso, o desembargador Guilherme é o relator, e no crime nós temos ainda a figura do revisor, e eu sou. Então, o meu voto tem que ser lançado. Desembargadora Cláudia, por favor, pode presidir? Perfeitamente. Eu, por acaso, perdi aqui o... Peço só um minutinho. Bem, vamos apregoar então o processo número 15. Trata-se de um recurso criminal eleitoral. O número é 0604557. A relatoria é do desembargador Guilherme. E eu não sei se estava com pedido de vista ou eu devo dar a palavra. Não? Se inicia hoje. É que eu sou o revisor, certo. Por isso... Sim, verifico. Então, tem a palavra o desembargador Guilherme. Pois não, senhora presidente, também é um caso de recurso criminal eleitoral, um crime de inscrição fraudulenta de eleitor,
do artigo 289 do Código Eleitoral. O réu aqui foi condenado pelo crime, né, de ter feito 2 inscrições como eleitor, então uma inscrição fraudulenta, e foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão e 6 dias multas em regime semiaberto. Estou entendendo aqui que está configurado o delito, o dolo, e estou mantendo a sentença, apenas excluindo de ofício a condenação ao pagamento de custos processuais em razão da gratuidade prevista. Então, o recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória com exclusão da condenação ao pagamento de custos. É como voto. O desembargador Panza deseja se manifestar como revisor? Não, senhora presidente. Fiz análise da mesma forma como o desembargador Guilherme e acompanho totum, um voto que por ele foi lançado, por sinal muito bem lançado. Todos estão de acordo? Então, no processo número 15 da pauta, o recurso é proclamado, o resultado do recurso como unânime, no sentido de negar provimento. Restituo a palavra. Obrigado, desembargadora Cláudia. Dani. 16. Volta a desembargadora Cláudia a presidir. 16 é meu. No 16. É um ping-pong, vai e volta. Perfeitamente. É 0600-33668, é um recurso de relatoria do desembargador Panza, que tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Aqui estamos diante de um recurso eleitoral que envolve propaganda irregular, justaposição de elementos publicitários, aquela questão que envolve a configuração de efeito visual de outdoor. O juízo de Colorado julgou um feito, proferiu uma sentença julgando procedente a representação, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular por meio de justaposição de elementos publicitários, que configura a questão do efeito visual de outdoor. E aí, claro, eles alegam que não é possível, que eles respeitaram as dimensões e que não tem essa questão técnica conforme foi apresentado pela decisão. A Procuradoria manifestou-se pelo não provimento. Eu fiz uma análise não só técnica, mas principalmente visual, fática, e realmente há a identidade da fachada do Comitê Central de Campanha, aqui no caso, contendo elementos visuais integrados, incluindo cores associadas à identidade visual dos candidatos, imagens e números de urna em destaque, resultando em efeito visual único e impactante, o que configura a irregularidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Resolução 23.610 de 2019. Eu trago precedentes do Tribunal Superior Eleitoral para justificar essa questão, entendendo sim que nós tivemos aqui a configuração de uma propaganda irregular. Por essa razão, senhora presidente, eu conheço do recurso, nego o provimento, entendendo que a justaposição de elementos publicitários que resultem em efeito visual de outdoor configura propaganda eleitoral irregular nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da Resolução 23.610, independentemente das dimensões individuais das peças. É como apresento o voto, senhora presidente. Em discussão? No processo número 16 da pauta, então, o resultado é proclamado como unânime. Temos ainda o processo de 17, de relatoria do desembargador Panza. O 17 e 18 foram sustentações orais. Já foram julgados. O 19 agora. Vamos para o 19. No processo número 19, que é apregoado agora, se trata do recurso 0600-370-81, de relatoria do desembargador Panza, que tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Acho que esse é o meu último da tarde. Aqui o assunto é propaganda eleitoral irregular, utilização de sítio eletrônico de pessoa jurídica. Então, o que nós tivemos é um recurso interposto pelo candidato a vereador e por uma pessoa jurídica em face de uma sentença proferida pela uma das zonas eleitorais de Foz do Iguaçu, que aplicou multas pela prática de propaganda eleitoral irregular em sítio eletrônico de pessoa jurídica nos valores de 5.000 para a agência POP e 10.000 para a pessoa jurídica e o candidato individualmente. Os recorrentes alegam ausência de provas idôneas. Houve uma contra-razões apresentadas aqui pela parte adversa, a Procuradoria opinou pelo não provimento. Eu fiz uma análise, eu observei quais as questões que seriam discutidas, são 3, a validade das provas, a caracterização de propaganda irregular e demonstração de prévio conhecimento. E nas razões de decidir, apontei aqui que nós temos a presença, sim, da irregularidade toda descrita na peça inicial, razão pela qual, e amparado por doutrina, amparado por legislação e amparado por jurisprudência, entendo que o recurso tem que ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou os recorrentes à aplicação das multas por propaganda eleitoral irregular, conforme artigo 57C da Lei 9.504. A tese trazida
A utilização de sítio eletrônico de pessoa jurídica para a promoção de candidatura configura propaganda eleitoral irregular, independentemente de pedido explícito de votos, sendo válida a condenação quando comprovado o prévio conhecimento do candidato pelas circunstâncias do caso concreto. Como apresenta o voto, senhora presidente? Todos de acordo? Então, no processo número 19, fica proclamado o resultado de desprovimento do recurso à unanimidade. Restituo a palavra. Obrigado, desembargadora Cláudia, pela gentileza. Pulamos aqui já no antepenúltimo, é o 23 agora, da pauta de relatoria do desembargador Júlio, é isso? Ah, tá. Então, eu chamo a julgamento o recurso eleitoral 0600-575-27. O assunto é propaganda política. Quem recorre é Otaíra Aparecido da Silva Senes, em face de Adilson Luquete, candidato a prefeito e outros. O desembargador Júlio é o relator. Me corrijam, por favor, consta aqui que o desembargador Júlio teria negado o provimento ao recurso proposto pelo recorrente. Na sequência, houve pedido de vista pela desembargadora Cláudia, que está com a palavra. Aí. Bem, senhor presidente, nesse caso aqui, eu estava verificando... Senhor presidente, eu vou fazer o seguinte nesse caso. Eu vou trazer esse caso amanhã, pode ser? Amanhã Vossa Excelência vai presidir, pode sim. Uhum. Aí transfere a presidência para o desembargador Júlio. Não, mas ele já votou? Ele é o relator. Nossa, acho que nem vai ter quórum então de votação. É. Não, é melhor... Bem, vamos deixar para março? Porque, olha só, o desembargador Júlio ele já votou, não pode presidir. O desembargador Guilherme vai estar em sessão amanhã na nona Câmara Civil. Eu vou para Brasília. Eu, inclusive, peço desculpas, é que eu não pude me dedicar a esse caso. Eu estava tendo uma outra sessão concomitante a essa, inclusive, me deu um pouco de trabalho. Eu terminei ela logo, eu estava com uma sessão do TRF, eu terminei aqui umas 2h30 da tarde, eu pediria, então, que fosse remetida para dia 17 de março. Pode ser. O voto está lançado, sim, e eu até fiz uma pesquisa adicional durante a sessão que eu gostaria de incluir. Eu realmente não tive como muito, porque eu estou tendo sessões paralelas. Sem problema, desembargadora Cláudia, sem problema. Isso aqui, o feito fica, então, adiado, mantido vista para a desembargadora Cláudia para o dia 17 de março. Dani, anote aí, por favor. Tá. Esse é segredo de justiça, então eu vou pedir que não mencionemos nomes. Aqui se trata de um habeas corpus criminal 0601-302-25. É um habeas corpus criminal. A impetrante, as iniciais TMDB. Em face da terceira zona eleitoral de Curitiba, desembargador Anderson é o relator. Com a palavra, desembargador Anderson, se, por favor, sem mencionar nomes. 24, né, senhor presidente? É o 24. Tá. Então, aqui é um habeas corpus com pedido de revogação da fiança, via imprópria, não conhecimento parcial, trancamento da ação penal. E aqui, senhor presidente, então ele corresponde à operação sinecuras, fase denominada vida fácil, ou em que o requerente, né, ele requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas durante há 6 anos atrás. O impetrante alega ausência de justa causa, violação do dever de motivação, excesso de prazo e ausência de necessidade da manutenção das medidas. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão parcial da ordem para revogar as medidas cautelares, com exceção da fiança e do comparecimento mensal em juízo. A fiança ela tem como objetivo primordial garantir o comparecimento do acusado aos atos processuais, prevenir eventuais atos que possam comprometer a instrução criminal e assegurar a reparação de possíveis danos ao erário. Logo, o habeas corpus não é o meio adequado para buscar a revogação da medida cautelar de fiança, porque tal pretensão não está vinculada diretamente com a tutela da liberdade de locomoção. E eu cito precedentes do TRE do Paraná em relação a esse tema.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, somente será possível em situações excepcionalíssimas em que configurada a ausência de justa causa, consubstanciada na evidente atipicidade da conduta, na extinção da punibilidade ou na absoluta ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso concreto. As medidas cautelares devem ser impostas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 282 do CPP, devendo subsistir pelo tempo necessário à persecução penal. No caso concreto, a tramitação do processo foi impactada por fatores excepcionais, incluindo a complexidade do feito, a discussão acerca da competência jurisdicional e os efeitos da pandemia de Covid-19, que retardaram o curso regular do feito, não havendo que se falar em desídia estatal apta a configurar excesso de prazo. Embora não se possa falar em excesso de prazo na tramitação do processo, as medidas cautelares, vigentes por mais de 6 anos, devem, ao meu ver, ser revogadas, diante do extenso lapso temporal pelo qual já perduraram e diante da ausência de indícios recentes de violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, entendo que não é caso de trancamento da ação penal, não é caso de discutir no habeas corpus a revogação da fiança, porque não envolve tutela à liberdade, mas sim é caso de revogar as medidas cautelares impostas ao impetrante. Então, senhor presidente, eu voto pelo parcial conhecimento e parcial concessão do habeas corpus. Obrigado, desembargador Anderson. Voto em discussão? Todos de acordo? Então, colocar um resultado que este colegiado, da unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, lhe concedeu parcialmente a ordem nos termos do que for apresentado pelo senhor relator, resultado que fica proclamado. E 25, para finalizarmos a pauta de hoje. Esse que já teve início, né? Já. É o recurso eleitoral 0600-324-13. O assunto é propaganda política. Valdomiro Batista recorre em face da coligação Guarapuava Merece Mais. E mais 2 pessoas. É relatora desse feito a desembargadora Cláudia Cristofani, que deu provimento ao recurso para afastar a punição aplicada, abriu divergência do desembargador Guilherme Dens, entendendo que houve ofensa e mantendo a decisão de primeiro grau. Na sequência, o desembargador Anderson pediu vista dos autos, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Ontem, esse caso, eu tinha estudado e estava acompanhando, aliás, ainda estou acompanhando a desembargadora relatora, a desembargadora Cláudia. Mas, após a divergência do desembargador Dens, voltei a estudar esse caso hoje, e é um caso que levanta realmente uma questão relevante aqui, que é saber até onde o Poder Judiciário vai interferir na liberdade de expressão ou não das pessoas, né? E há posicionamento até para os dois lados, nesse caso. Plenamente justificável a posição do desembargador Dens e do desembargador Júlio, né? Mas eu, nesse caso, acompanho a desembargadora Cláudia, porque eu entendo que nós devemos nos conter nesse caso e não o Poder Judiciário não interferir em todos os meandros de uma campanha a tal ponto de fiscalizar o que está sendo dito ou não pelas pessoas. Eu digo o seguinte, brevemente aqui. E não obstante o comentário, abre aspas, esse é um bêbado traidor que quebrou Guarapuava e acabou com a Expoguá, fecha aspas, configure uma crítica contundente ao candidato a prefeito de Guarapuava, Denilson Baitala, e que foi eleito, né? Do meu ponto de vista, não enseja a repressão da justiça eleitoral. Trata-se de comentário feito por eleitor, não candidato, no exercício de sua liberdade de expressão, sem prova nos autos de que tenha sido amplamente divulgado. Observa-se no print da postagem, apresentada à petição inicial, que o comentário do representado não foi realizado diretamente na postagem original, mas na forma de resposta a outro comentário, o que dificulta a visualização. Ademais, o mencionado print demonstra que o comentário do representado obteve apenas uma curtida, o que indica sua baixa repercussão, o que não vai ter repercussão na campanha.
A legislação eleitoral busca coibir a propaganda eleitoral negativa quando esta ultrapassa os limites da crítica política e passa a configurar ofensa pessoal grave, calúnia, difamação ou injúria, ou divulgação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado. No presente caso, embora o comentário contenha expressões ácidas, do meu ponto de vista, os termos bêbado e traidor não caracterizam crime eleitoral contra a honra. Tampouco se verifica divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados. Ainda inexistem indicativos de que o comentário tenha causado desequilíbrio no pleito, sobretudo porque Denilson foi eleito ao cargo de prefeito. O TSE tem adotado entendimento no sentido de que as críticas, ainda que duras, fazem parte do debate democrático, desde que não sejam comprovadamente falsas ou atentem contra a honra de forma grave e reiterada. Além disso, o conceito de hard skin, aplicado ao contexto eleitoral, refere-se à necessidade de candidatos desenvolverem resiliência diante de críticas naturais do ambiente democrático. O debate político envolve trocas vigorosas de opiniões e, nesse sentido, a Justiça Eleitoral não deve atuar como um mecanismo de censura, assim como garantidora da igualdade e da lisura do processo eleitoral. Expressões duras fazem parte do embate democrático e, desde que não transbordem para a ilegalidade, como é o caso dos autos, no meu entender, devem ser toleradas como parte do jogo político. E é importante destacar que, embora as expressões empregadas no comentário possam, em tese, ensejar eventual responsabilização civil do representado, no âmbito da justiça comum, por meio de ação de reparação de danos morais, por exemplo, a repressão do comentário impugnado, no aspecto da propaganda eleitoral, não se justifica sob pena de indevida censura ao debate político e de limitação desproporcional à livre manifestação do pensamento do eleitor. Portanto, acompanho o voto da relatora, no sentido de afastar a configuração de propaganda eleitoral negativa no presente caso, pedindo vênia à divergência, preservando-se a ampla liberdade de manifestação do eleitor no ambiente democrático das eleições. Então, é como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Anderson. Vossa Excelência acompanha a senhora relatora. O desembargador Júlio já havia votado, né? Sim, senhor presidente, já votei acompanhando o desembargador Guilherme Dens, mas quero fazer aqui, senhor presidente, em relação até à colocação do doutor Fogaça, e também pude de ontem para hoje me aprofundar, porque eu lembrava que tinha um precedente nosso aqui, e é um precedente do dia 17 de dezembro. Nós julgamos aqui por unanimidade, entendendo que a expressão me obrigar a engolir ou trair a goela abaixo foi considerado por essa corte aqui ataque contra a honra do candidato. Naquela ocasião não tinha aplicação de multa, porque era mensagem em WhatsApp, então foi afastada a aplicação de multa, mas relatoria até da desembargadora Cláudia Cristina Cristofoni. Então, eu estou acompanhando o entendimento que eu já tinha, que eu expressei ontem, mas trago esse precedente aqui para o debate, senhor presidente. Obrigado, senador Júlio. Foi em WhatsApp, isso aí? Desculpe, presidente. Foi uma expressão, o processo aqui é o 0600 550 18 de Guarapuava também. Mas se não foi aplicado multa, não é precedente, me desculpe, mas... Não, nós estamos falando sobre a aplicação do termo traíra. E diz o voto de Vossa Excelência, na espécie a expressão utilizada pelo recorrida como me obrigar a engolir o traíra de goela abaixo e a referência a supostas violências configura um ataque à honra do candidato extrapolando os limites da crítica política. Então, só queria trazer esse precedente para dizer que eu estou de acordo com o voto do desembargador Guilherme Dens. Essa questão ela envolve as palavras traidor e bêbado. E essa é a discussão central que se coloca aqui para saber até que ponto o Poder Judiciário pode adentrar. Na realidade, aqui eu não vejo dificuldade em dizer que nós podemos adentrar, porque ela se coloca numa questão eminentemente objetiva, na medida em que nós temos adjetivos utilizados de uma pessoa em relação a outra, e eu me vejo nessa questão eu vou usar essa expressão, da hermenêutica da alteridade. Eu me interpreto a partir da visão do outro. Eu me vejo no outro a partir daquilo que eu entendo como qualificado ou não, se é ofensivo ou não. Não gostaria de ser chamado nem de bêbado nem de traidor, porque para mim são palavras que têm um caráter eminentemente ofensivo. Eu peço vênia à senhora relatora, ao desembargador Anderson, mas como voto Minerva aqui, eu vou acompanhar a divergência trazida pelo desembargador Guilherme,
porque entendo que aqui, sim, nós temos uma ofensa direta a uma pessoa. E há uma necessidade de nós aqui controlarmos isso, sob pena de caracterizarmos cada vez mais o que Hannah Arendt cunhou de banalidade do mal, onde nós visualizamos situações como essa e para nós passa a ser o cotidiano, quando a medida não deveria ser, porque a cordialidade é o que deve preservar um ambiente dentro da sociedade. Por essa razão, peço vênia aos que entendem de forma diversa, mas eu acompanho a divergência, entendendo sim que houve ofensa, mantendo a decisão e negando o provimento, da mesma forma como fez o juízo de primeiro grau da zona eleitoral de origem. Então é como eu estou votando, como voto de desempate, e é o resultado que proclamo, que por maioria de votos foi negado o provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do desembargador Guilherme, que passa a ser o relator do feito, e lança voto vencido a desembargadora Cláudia. Não sei se o desembargador Júlio e o desembargador Anderson vão querer lançar também votos. Não? Então, é o resultado que fica proclamado. Esse é o último? Então, acabou. Então, encerramos a sessão de hoje e vamos ver se conseguimos fazer a sessão no dia de amanhã. Vamos ver a questão do quórum aqui, mas inicialmente teremos sessão amanhã, hoje é 12? 13 de fevereiro. Então, por hora, encerramos a sessão, desejando uma boa tarde de trabalho a todos e voltaremos amanhã, se for possível.